Aqueles que deram o melhor para o Senhor, tem um prazo, Deus, de 30 dias, Ramachandarábia, antes que termine este mês, o Senhor vai mostrar-se grande, forte e poderoso na vida desse irmão e dessa irmã que está liberalmente ofertando com o seu melhor para Deus agora, em nome de Jesus. Levanta a sua mão com a oferta bem alto e diga assim: meu Deus, nesta noite eu profetizo a minha vitória, em nome de Jesus. Minha esposa louvando, os diáconos, os obreiros passando a salva para poder tomar assentos, em nome de Jesus. Pega a sua melhor oferta. Amém? Põe em dó maior aí para mim, querido. Aleluia. Então louve, simplesmente louve, a sombra louve, esses louve, a sombra louve, não importa louve, eu louvor e mais no céu. Mas vai na frente, é o quero te agradecer por ter ouvido a voz do Senhor, dado crédito, e essa oferta vai abençoar a casa de Deus, amém? Por gentileza, amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 14, versículo de número 6. Vamos ler 4 versículos para a nossa meditação esta noite. Aleluia.
Glória a Deus. Tem pessoas que a gente olha assim, né, irmãos, e já cai na graça, né? Pastor Macedo e sua esposa caíram na graça, entrou no nosso coração de sapato e tudo. É um prazer, né? Quando ele falou que estava filmando, não sabia que ele era pastor, nem conhecia ele. A gente fica maravilhado, né? As coisas que Deus faz, né? Um homem tão respeitado, tão honrado, filmando a gente louva a Deus pela sua vida, né? Eu louvo a Deus pela vida do Zequinha. Conheço esse varão, não está lembrado de mim, mas eu estou lembrado dele. Muito abençoado nessas caminhadas aí de 20 anos atrás, né? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Criciúma. Deus abençoe a sua vida e sua esposa. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Aleluia. Coloque retorno aqui, meu filho. Capítulo 14, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou dele, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. E desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel, e tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhe do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Digam todos amém? Amém. Olhe na bolinha dos olhos do seu irmão, se for azul ou verde, dá um glória dobrado, e diga para ele assim: a sua vitória está a caminho, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu filho vai cantar com a gente depois, né? Meu filho abençoado. Fica sentado agora dando glória a Deus. Aleluia. E ouça a palavra de Deus. Meus amados, no final da mensagem eu tenho ali Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudo de Swegat, a Bíblia mais vendida do mundo, que é a Bíblia expositora do Jimmy Swegat. E essa Bíblia que eu estou usando aqui, nós estamos também ali com essa Bíblia linda, Bíblia MacArthur, uma das Bíblias mais vendidas também da atualidade, Bíblia de estudo, para quem gosta de fazer a obra de Deus, é tremendo. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler faz referência a um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. O nome dele é Sansão. A palavra Sansão quer dizer no hebraico pequeno sol. Sansão faz algumas alusões ao ministério de Cristo. Sansão era nazireu de Deus. Jesus também tinha um pacto com Deus, já que o nazireado é um pacto que Deus tem com o homem. Sansão, ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão de ser o grande libertador das terras de Israel. Jesus também nasceu com uma missão: salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Sansão é um tipo de Cristo, porque Sansão ele nasceu de um modo sobrenatural. Jesus também nasceu de um modo sobrenatural. Em Lucas capítulo 1, verso 32, quando o anjo Gabriel desceu das partes do céu e falou com uma mulher chamada Maria. E aí diz a Bíblia que o anjo do Senhor entregou uma mensagem para ela, dizendo: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, de ti nascerá um, que será chamado Filho do Altíssimo, ele salvará o meu povo dos seus pecados. Sansão nasceu de um modo sobrenatural, mas também precedida pelo anjo, e a Bíblia traz o nome desse anjo de maravilhoso. Jesus também nasceu de um modo sobrenatural. Deus dispensou o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, e entregou uma palavra profética a uma jovem chamada Maria. E a Bíblia diz que nasceu Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Sansão nasceu com uma missão de libertar o povo de Israel das garras do inimigo. Jesus também nasceu, aleluia, com uma missão de libertar a humanidade das garras das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Jesus nasceu assim, de um modo sobrenatural. Sansão nasceu, queridos irmãos, para ser uma diferença na terra.
Jesus também nasceu para ser diferente. Aleluia. Sansão é um tipo de Cristo por essas razões e muitas delas. Mas eu quero nesta noite trazer alguns erros que Sansão cometeu nessa trajetória. Sansão, ele nasceu para ser juiz de Israel, para julgar as causas do povo. Mas nesse interim Deus o dota de uma força sobrenatural. Ninguém na Bíblia teve este dom, essa dádiva, esse talento. A Bíblia diz que ora vez o Espírito do Senhor, ele descia de uma forma sobre-humana, sobrenatural, indizível, sobre a vida deste homem, de natureza que nenhum inimigo podia detê-lo, amarrá-lo, prendê-lo, subjugá-lo, porque a presença do Espírito Santo vinha com um poder muito grande sobre a vida deste homem, o homem mais forte da Bíblia. Juízes começa a história de Sansão no capítulo 13 e acaba no capítulo de número 16. Esse livro que traz o nome, aleluia, de Juízes, retrata alguns juízes que passou sobre a terra e até juízas como Débora. Mas vamos entrar na história de Sansão. O único versículo que Sansão fala, o primeiro versículo deles, é no capítulo 14, que diz assim: e viu uma mulher. Note bem que Sansão, ele não nasceu para ir atrás de mulheres, mas ele só faz isto. Ele corre atrás das filisteias, enquanto Deus o libertou, o levantou para ir atrás dos filisteus, e ele indo atrás das filisteias. Sansão é um cara complicado, irmão. Sabe por quê? Porque Sansão, Deus levantou ele de uma forma sobrenatural para ele ser diferente de todos os juízes, mas foi ao contrário. Por quê? Porque Sansão morava mais na terra do inimigo do que na sua própria terra. Você só vai ver Sansão nas terras do inimigo. E se você estudar a história judaica, você nunca vai ver um judeu se compactuando com os seus inimigos. Pelo contrário, judeu é uma nação só, uma nação uníssona, que não respeita nenhum Deus, mas sim adora só um único Deus. Quando você olha a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai entender por que eles não se dobraram diante da imagem no campo de Dura, que Nabucodonosor se levantou para que eles adorassem. Por quê? Porque judeu não se dobra diante de nada. Quando você vê Mardoqueu, que quando o rei passava ele não se dobrava, é porque judeu não se dobra diante de nada, a não ser diante do Deus que fez os céus e a terra. E eu quero abrir um parênteses aqui. Deus não te levantou para você ficar de cabeça baixa, se curvando diante de problema, se curvando diante das situações desse mundo. Deus te chamou para dobrar o seu joelho e adorar o único Deus que, aleluia, está sobre nós nessa noite. Sansão era um cara complicado por causa disso, porque ele se compactuava com o inimigo. E Deus o levanta, irmãos, para ser nazireu, que era um pacto de santidade. Ele tinha suas 7 tranças cumpridas, que era um voto, era um pacto diante de Deus. Quando essas tranças foram cortadas, o poder do Espírito Santo saiu da vida dele, porque ele começa a fazer algumas coisas erradas. A primeira coisa errada que Sansão cometeu, dentre muitas coisas erradas que ele fez, que não dá tempo de enumerá-las aqui nesta noite, está no versículo de número 6. A Bíblia diz que Sansão, ele desce até as terras dos seus adversários, os filisteus. Os filisteus não se davam com o povo de Israel, mas diz a Bíblia Sagrada que Sansão desce lá e ele avista uma outra mulher, e ele se agrada daquela mulher, e ele fica apaixonado por aquela mulher. Sansão é o único camarada que eu vejo na Bíblia que não era correspondido. Ele amava as mulheres, mas você não vai ver a Bíblia dizendo e ela amou Sansão, porque Deus não estava no negócio. Então eu identifico Sansão como um camarada que não esperava em Deus, porque Deus não chamou ele para viver sozinho. E você vê na Bíblia Sansão sozinho. Sansão era um camarada sozinho, e Deus não chamou o homem para viver só. Deus chamou o homem para viver em famílias. Deus chamou o homem para viver em sociedade, e Sansão era um homem sozinho. Meu irmão, o único lugar sozinho que você tem que estar é nos pés do Senhor. Jacó, quando passou o balde de Jabó, passou sozinho, porque sozinho fala de intimidade com Deus. Mas você tem que ter amigo, porque a Bíblia diz que o que tem muitos amigos
amigos podem congratular-se, mas aquele que não tem fica só, irmão, reclamando da vida. Mas nessa noite eu quero profetizar: Deus vai te dar grandes amigos para você fazer a obra de Deus. O primeiro erro de Sansão foi que ele não obedecia a ninguém. Sansão não obedecia a Deus, Sansão não obedecia ao seu pai, Sansão não obedecia a sua mãe. Pelo contrário, Deus falou com Manoá, irmãos, que ele seria nazireu de Deus. A sua mãe era estéril, a Bíblia nem traz o nome dela. A sua mãe era estéril, Deus abriu a madre dela para nascer ele. E ele não dá valor, ele não dá respeito à sua mãe e ao seu pai, porque ele nasceu de um modo sobrenatural. E eu abro um parênteses aqui, irmão, sabe qual é o único mandamento da Bíblia que traz nele uma promessa? Não tem nenhum mandamento da Bíblia, nos 1149 mandamentos que tem na Bíblia, não existe nenhum carregado de promessa, a não ser aquele que Jesus falou, que fala em Êxodo e que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 1: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra, porque é o único mandamento com promessa. E eu vejo um bando de jovens, irmão, jovens inveterados, jovens que têm ilusões no mundo e que pensam que a vida é brincadeira, não respeita pai, não respeita mãe, e quando vai namorar, leva a namorada para dentro de casa, já põe dentro do quarto, e quando o pai quer entrar, ele não pode entrar, não tem nem a chave do quarto. Por quê? Porque o jovem é um jovem desobediente, soberbo, que não respeita ninguém. Os senhores que estão me ouvindo aqui sabem que tem muitos de nós que já somos adultos, nós pensamos assim: meu Deus, eu sou adulto hoje, mas se eu voltasse no tempo, eu não faria aquela besteira que eu fiz com meu pai, com a minha mãe, com meus parentes. Se nós pudéssemos voltar, irmão, arrancar com a mão, a gente arrancaria, mas não tem mais jeito mais. O jeito é a gente dar um exemplo a partir de agora. Jovem que está me ouvindo agora, preste atenção, Deus está falando para você: obedeça ao teu pai, porque ele é o sacerdote da tua casa, ele tem autoridade diante de Deus lá dentro da tua casa. E se você não obedecer aos seus pais, você vai pagar um alto preço, diz o Senhor dos Exércitos. Quem entende essa palavra de Deus, levante a mão e dá uma rajada de glória a Deus. Uma das coisas que eu mais gosto na vida de Davi não foi quando ele foi ungido. Uma das coisas que eu mais gosto em Davi, por isso que a Bíblia diz, homem segundo o coração de Deus, por isso que a Bíblia diz que aonde Davi ia, o Senhor era com ele e lhe dava vitória. Mas por quê? Quando ele derrubou Golias, e nunca reclame quando apareceu gigantes na sua vida, sabe por quê? O gigante é o trampolim para a sua vitória. Então diga nessa noite: esse gigante é meu e ninguém toma. Davi tinha uma característica muito linda, irmão, que quando ele derrubou Golias, que era o maior inimigo na época de Israel, Golias tombou, ele arrancou a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. No capítulo 16, ninguém conhecia Davi. Davi era o menino de recado, Davi era o filho de Jessé, Davi era o pastor de ovelhas, o ruivo. Mas quando ele chega no capítulo 17, não era mais o ruivo, não era mais o pastorzinho de ovelha, não era mais aquele que era desprezado, mas até o príncipe Jonatas queria conhecê-lo. Aí quando o príncipe chega aqui: quem é filho desse rapaz? Eu quero conhecer esse tal de Davi que matou Golias com uma pedra, eu quero saber quem é ele. Aí chega lá o príncipe, irmão, com presentes para dar para Davi, e ele faz uma aliança com Davi. Mas o que me maravilha é que ele não queria só conhecer Davi, ele queria conhecer a história de Davi, da onde Davi veio, qual é a origem dele, da onde ele veio, que tribo era ele. E a primeira pergunta que ele faz para o sacerdote é: de quem é filho esse camarada? Querido, sabe qual foi a resposta de Davi? Deveria ser, na ótica humana, mundana, ele devia dizer: eu não tenho pai não. Por quê? Porque o pai dele também fez assim. Quando chegou Samuel na presença de Jessé, acabaram-se os mancebos, ainda tem o menor. Por que o menor? Por que não falou ainda tem Davi? Porque ele era desprezado, nem o nome dele, o pai dele queria falar. Irmãos, Davi podia dar o troco, mas ele disse assim: eu sou filho de Jessé, o Belemita. E daí? Eu sou filho do guerreiro Jessé. Irmãos, eu quero te dizer
dizer que passa 200 anos, Salomão nasceu, e quando Salomão está na trajetória, no auge da sua vida, escreve 5 livros poéticos, e ele escreve Provérbios, no capítulo 1, versículo 1, ele escreve um dos maiores livros da sua história, que foi Provérbios. Ele diz assim: eu, Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Está vendo aí? Davi semeou lá atrás. Sabe o que Salomão fez? Ele deu respaldo lá na frente, ele colheu lá na frente, ele deu prosseguimento lá na frente. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai ser amanhã o que você é hoje. Quando você faz com seus pais aquilo que não deveria, você vai colher lá na frente. Toda desobediência, todas as coisas errôneas que você faz hoje, não adianta, passará os céus e a terra, mas aqui em vida você vai colher tudo que você está plantando. Então comece a semear a partir de hoje, porque Deus tem um futuro glorioso para a tua vida. E quem crê, joga a mão para o alto e dá um grito de glória, porque Deus está falando aqui. A segunda coisa que eu vejo aqui, o segundo erro, é que Sansão, o texto diz assim: e Sansão saiu do caminho. Pode ver o versículo de número 7. E Sansão saindo do caminho para tocar no leão morto, aleluia, e pegar o mel que estava naquele leão. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, que Sansão começou a errar aqui. Quando ele saiu do caminho, Deus se afastou dele. Quando ele saiu do caminho, Deus já não estava mais nele. Olha para o teu irmão e fala assim: não saia do caminho. Muita gente está saindo do caminho hoje. O que era pecado não é pecado mais. Saíram do caminho, irmão. Hoje em dia qualquer um quer ser pregador, quer ser cantor, quer ser pastor, quer ser obreiro. Mas não é por aí não, o caminho é outro, meu irmão. O caminho é descer a terra. Eu fui auxiliar de trabalho. Naquela época tinha que orar 2 horas antes do culto. E o pastor, o obreiro, ficava olhando, irmão. Ficava olhando se a gente não ficava conversando, se a gente ficava dando migué no pregador, no pastor, para não orar. Mas tinha que orar 2 horas antes do culto. Todos auxiliares de trabalho. E hoje tem gente que bate no peito, chega na igreja: eu entendo tudo de Jeová, eu entendo tudo de céu, eu entendo tudo de teologia. Você não entende nada. Você tem que descer a casa do oleiro, porque você tem que entrar no caminho. E o caminho, irmão, é se humilhar, é descer a casa do oleiro. Ninguém é nada. Tem gente que vem fiscalizar pregador, vem fiscalizar, vem me medir, que você vai encontrar Jesus de Nazaré aqui na minha frente. Me mede. Tem gente que é informante do rei, vem medir o pregador, para ver se o pregador vai falar o português no vernáculo, para ver se ele tem oratória, para ver se ele tem postura. Meu irmão, eu não tenho postura. Olha o tamanho da minha barriga, irmão. Pelo amor de Deus, a minha postura vem do céu. Eu sou homem de Deus. Deus vai te abençoar, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Nós não temos nada. É Ele que faz. Glorifique ao Senhor. Quando a Bíblia diz Sansão saiu do caminho, o que você lembra? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías diz assim: eu sou o caminho, andai nele sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meu irmão, não tem para onde fugir, o caminho é um só. Aleluia, não adianta sair daqui para a igreja só o Senhor é Deus, Deus e amor, porque lá tem revelação, meu irmão. Em nome de Jesus, aqui também tem. Aqui tem batismo, aqui tem cura, aqui tem poder de Deus, aqui tem santidade. Aleluia. Quantos aqui, levanta a mão, é uma pergunta meio esquisita, mas pode levantar a mão. Quem aqui já teve um milagre de Deus na sua vida? Um milagre, recebeu um milagre grande de Deus. Olha aí, ó, tá vendo aí? A diferença é que a gente não divulga, mas as outras igrejas aprenderam na nossa fraqueza e vai
saia do caminho, irmão. A Bíblia tem Jesus como caminho, mas existem outros caminhos. O escritor aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Hebreus 12:14. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É um caminho, o caminho da santidade. Então Jesus é o caminho, mas existem outros caminhos. E a Bíblia diz que Sansão saiu do caminho. Aleluia. Você quer manter seu casamento? Não sai do caminho. Você quer manter seu ministério? Não sai do caminho. Você quer manter o seu lar, a sua família? Não saia do caminho. Você quer viver uma vida abençoada? Não saia do caminho. Jesus está voltando, irmão. E não é pastor, não é placa de igreja, não é teoria, não é teologia, não é dogma. Quem vai te levar para o céu não é homem, não é placa, não é sistema, não é liturgia. É Jesus de Nazaré. A trombeta vai tocar. Quem está preparado e quer se preparar aí, faz barulho para adorar. Você é crente em quem, irmão? Você é crente em quem? Houve uma igreja no Rio, não vou citar onde, mas só vou falar onde que era. Lá na Ilha do Governador, não vou falar o nome da igreja. O pastor caiu, a metade da igreja desviou. O pastor famoso. Está vendo aí, irmão? Gente agarrado na fé dos outros, agarrado na fé das pessoas. Se fulano não vir na igreja, o culto não é bom. Se fulano não estiver na frente, não vai ser abençoado. Se o dirigente se mudar daqui para lá, eu vou para lá, porque só ele é abençoado. Para com isso. Você está agarrado na fé do homem ou na fé do Senhor? Tem uma cidade aí do Paraná que o obreiro sai de uma igreja. Não, eu vou atrás do fulano, porque fulano é que é abençoado. Aí o obreiro novo chega naquela igreja ali. O camarada diz: tem 300 membros. Aí quando o camarada chega lá, tem 20. Por quê? Porque mais da metade da igreja saiu atrás do homem. Não faça isso, meu irmão. Você é crente em quem? Você aceitou quem? Você vive em função de quem? Você vem para a igreja adorar quem? Você está na fé de quem? Não saia do caminho. Existe homens de Deus, existe. Nós devemos admirá-los, admiramos, é lindo. Mas se ele cair um dia, você pode cair junto se você não vigiar. E Jesus está voltando. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Eu tenho a palavra de Deus para você agora. Levante a sua mão, levante a sua mão. O Salmo 91 fala contigo agora: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Pode quem quiser se escandalizar, pode quem quiser sair da palavra, pode quem quiser pregar e não viver. Eu vou viver a fé de Jesus Cristo. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Eu estou com ele e não abro. Eu estou com ele e não abro. Não saia do caminho. Terceira coisa que Sansão fez. A Bíblia diz que ele saiu do caminho. Diga comigo, Sansão saiu do caminho. Aí diz a Bíblia que ele foi lá, matou um leão e depois voltou para pegar o mel que estava dentro do leão. Olha para mim que eu vou te dizer uma coisa. Ele tocou onde não devia tocar. Ele tocou em coisa morta. E o que era o pacto de Nazireu? Ele não podia beber vinho, não podia cortar suas 7 tranças, ele não podia tocar em coisa morta e não podia fazer alianças com os seus adversários. Tudo isso ele fez. Aí quando ele toca no leão morto, ele tocou em cadáver. E lá, a lei lá em Levítico diz que não podia. Aleluia. Veja bem, ele estava no caminho, matou o leão, até aí tudo bem. Mas ele saiu do caminho. Diz o texto que ele foi por um caminho e voltou por outro.